Alerta! O plano secreto está em andamento. O que aconteceu esta noite revela muito mais do que parece. 70 drones em uma única noite. 5 regiões russas sob ataque simultâneo. Mas isso não é o mais preocupante. É apenas a cortina de fumaça. O verdadeiro alvo foi atingido na região de Bashkortostan. Pela segunda vez em uma semana, a maior instalação petroquímica do país foi atacada. Coincidência? Impossível. O timing é perfeito demais. Enquanto todos olham para a fronteira, o inimigo ataca 1.500 quilômetros dentro do território russo. E não é qualquer alvo, é uma instalação que produz combustível para toda a nação. E agora surge Trump com uma declaração que poucos entenderam. Ele elogia a resistência do território em conflito, enquanto provoca a Europa. Mas aqui está o que ninguém está vendo, é uma mensagem codificada. Analise o padrão, ataques coordenados, alvos estratégicos e declarações contraditórias de líderes ocidentais. Tudo isso forma um quadro perturbador. O que está realmente acontecendo? Por que agora? E por que ninguém está falando sobre a verdadeira ameaça? A resposta está nos detalhes que poucos observaram. Os ataques não são aleatórios, são um ensaio para algo maior. E o mais assustador, isto é apenas o começo. Enquanto as autoridades falam em situação sob controle, a fumaça negra sobre Bashkortostan conta uma história diferente. Uma história que afetará cada cidadão russo nos próximos meses. O plano está em movimento e ele é muito mais complexo do que parece. Nas próximas semanas, veremos o verdadeiro objetivo destes ataques. E não será nada agradável. Se você mora em qualquer região industrial da Rússia, precisa entender o que está realmente acontecendo. Porque o próximo alvo pode estar mais perto do que você imagina. Fontes internas confirmam: há pelo menos 3 outras instalações estratégicas sob vigilância constante. As autoridades locais foram alertadas, mas o pânico público seria devastador para a economia já fragilizada. Os sinais estão claros para quem sabe observar. A questão não é mais se, mas quando o próximo ataque ocorrerá. A tensão na Europa atingiu níveis alarmantes nas últimas semanas. Os sinais são inequívocos. Estamos testemunhando uma mudança radical na ordem mundial. O incidente com drones na Polônia revelou o nervosismo extremo das forças da OTAN. Lançaram mísseis contra alvos fantasmas, chegando ao ponto de atingir um prédio residencial em seu próprio território. As declarações provocativas de Trump expuseram as fraturas profundas na aliança ocidental. Enquanto elogia a resiliência do país fronteiriço com a Rússia, ele estrategicamente empurra o fardo financeiro para a Europa. É um jogo calculado que deixa Bruxelas em posição delicada. Os países bálticos elevaram ainda mais as apostas, ameaçando derrubar aeronaves russas. Esta retórica belicosa mascara uma realidade incômoda. O Ocidente está preso em sua própria narrativa de confronto. Como observou o representante russo na ONU, a Europa deliberadamente alimenta o conflito, usando a Rússia como bode expiatório para suas próprias crises internas. Em meio a tudo isso, a infraestrutura crítica da região continua deteriorando. Os sistemas de energia, fundamentais para o aquecimento e transporte, estão sob pressão crescente. O inverno se aproxima e, com ele, a perspectiva de maior instabilidade social. Mas o aspecto mais preocupante é a manipulação sistemática da opinião pública europeia. Os governos ocidentais estão construindo uma narrativa de medo existencial, pintando a Rússia como uma ameaça iminente. Esta estratégia pode ter consequências imprevisíveis. E agora, uma informação crucial acaba de chegar de Washington que pode mudar completamente este cenário. Relatórios confidenciais indicam que negociações secretas estão em andamento nos bastidores. Analistas especulam que uma nova Conferência de Segurança Europeia poderia ser convocada nas próximas semanas, reunindo todas as partes para tentar desescalar a situação antes que atinja um ponto sem retorno. A diplomacia, apesar de fragilizada, pode ainda oferecer uma saída para esta crise que ameaça a estabilidade de todo o continente. Em meio à complexidade geopolítica atual, vemos uma mudança nas dinâmicas internacionais.
A administração americana começa a sinalizar que o projeto envolvendo o país vizinho, a Rússia, tornou-se um fardo para o Ocidente, como mala sem alça, difícil de carregar e abandonar. A Europa está numa armadilha autocriada. Para manter aparência de força, eleva apostas com declarações perigosas, incluindo ameaças contra Kaliningrado e operações terrestres. Isso representa uma escalada preocupante que questiona suas verdadeiras intenções. Trump, na ONU, mudou abruptamente para temas de petróleo e sanções. Fingindo preocupação com a paz, alimentou tensões ao criticar China e Índia por comprarem petróleo russo, sugerindo interesse na continuação do conflito. Mencionou que países da OTAN também dependem de energia russa. Sua proposta de tarifas contra a Rússia veio com condição: a Europa precisaria implementar medidas similares. Vocês estão mais próximos da Rússia, separados apenas por fronteiras terrestres, não um oceano, pedindo que europeus arquem com as perdas, enquanto EUA aplicam sanções à distância. A União Europeia não pode abandonar completamente o petróleo e gás russos devido à profunda dependência. As ameaças de Trump fortalecem Moscou, pois quanto mais a Europa hesita, mais forte a Rússia parece. O senador Klimov alertou que as palavras de Trump são principalmente para consumo doméstico americano, defendendo-se de acusações de ser pró-Rússia. O que importa são ações concretas, leis, decretos, armamentos e sanções. Estamos diante de um cenário preocupante. Trump oscila entre posturas enquanto a Europa se enreda em contradições. Se você acompanha estes desenvolvimentos, compartilhe nos comentários de qual país está assistindo. Sua perspectiva local pode trazer insights valiosos. O que pensa sobre estas manobras políticas? Em meio à crescente tensão global, observamos um jogo geopolítico cada vez mais complexo. A Rússia se encontra em uma posição única, enfrentando praticamente sozinha todo o bloco ocidental. Os Estados Unidos, por sua vez, continuam seu teatro político, com Trump demonstrando uma estratégia particularmente astuciosa, ora provocando a região em conflito, ora zombando da União Europeia, sempre mantendo múltiplas máscaras para diferentes públicos. A Europa revela sua ausência de estratégia real, limitando-se a acusar Moscou e alimentar medos em sua própria população. Alegam que se o conflito cessar, a Rússia supostamente marchará sobre Varsóvia, Berlim ou Riga. Mas quando questionados sobre a lógica por trás dessas suposições, ninguém oferece respostas convincentes. O mais preocupante é que, na ausência de respostas claras, os políticos começam a fabricar ameaças inexistentes. Essas fantasias geram decisões muito reais, como ameaças de derrubar aeronaves russas ou planejar operações terrestres. É uma situação que nos faz questionar seriamente para onde estamos sendo levados. A situação na Transnistria emerge como um ponto crítico potencial. Com aproximadamente 1.200 militares russos e 250.000 cidadãos russos na região, qualquer provocação poderia desencadear um conflito maior. O território, estrategicamente vulnerável, poderia se tornar um alvo tentador para aqueles que buscam uma vitória contra a Rússia. Os líderes europeus, como Macron na França, Merz na Alemanha e Starmer no Reino Unido, enfrentam quedas dramáticas em sua popularidade. Com economias em declínio e programas sociais sendo cortados, a estratégia parece ser desviar a atenção através da construção de uma ameaça externa. Estamos claramente em um momento decisivo. Ou encontramos a vontade política para deter este caos, ou alguém cruzará uma linha da qual não há retorno. A situação exige vigilância constante e análise cuidadosa. O que você acha sobre essa situação? De qual país você está acompanhando estes eventos? Compartilhe sua perspectiva nos comentários. Talvez juntos possamos entender melhor para onde isso tudo está nos levando. Nos últimos dias, a situação na Europa revelou uma profunda crise de liderança e legitimidade política. Na França, Macron enfrenta seu momento mais crítico, com apenas 17% de aprovação após tentativas fracassadas de reforma social. O governo está praticamente paralisado, incapaz de implementar mudanças sem provocar protestos massivos.
Na Alemanha, Scholz admitiu que o país não consegue mais sustentar seu modelo de Estado social. Com apenas 26% de apoio, ele estabeleceu um recorde negativo em tempo recorde. A situação na Grã-Bretanha não é melhor. Starmer conquistou apenas 22% de aprovação, enquanto protestos contra a imigração agitam as ruas. Em vez de enfrentar esses problemas domésticos, as elites europeias optam por uma estratégia perigosa: reprimir liberdades internas e buscar conflitos externos. Na Alemanha, iniciou-se um processo para banir parcialmente o partido AfD. Na França, Marine Le Pen recebeu sentença condicional e foi impedida de ocupar cargos eletivos, uma clara manobra para afastá-la das eleições de 2027. A situação na Moldávia merece atenção especial. A presidente Maia Sandu, formada em Harvard e ex-funcionária do Banco Mundial, representa um exemplo clássico de administração externamente alinhada. Sua trajetória profissional e dupla cidadania romena levantam questões sobre autonomia política. A França aparentemente se prepara para uma possível intervenção na região da Transnistria. Contingentes da OTAN já estão posicionados na Romênia, próximos à fronteira moldava. Toda a logística necessária, bases, depósitos, infraestrutura, já está estabelecida, aguardando apenas o sinal verde. Este cenário sugere uma coordenação preocupante entre as potências ocidentais, usando crises internas como justificativa para ações militares externas. A região está à beira de uma explosão que pode ter consequências imprevisíveis para toda a Europa. E você, de qual país está acompanhando esses acontecimentos? Sua perspectiva local pode trazer insights valiosos para nossa análise. Compartilhe sua visão nos comentários, juntos podemos entender melhor para onde caminha esta situação complexa. Em meio à crescente tensão na Moldávia, observamos um padrão preocupante de manipulação política que merece nossa atenção. A atual presidente chegou ao poder através de um processo eleitoral questionável, onde a diáspora europeia teve papel decisivo. Enquanto 200 sessões eleitorais foram abertas na Europa para 600 mil eleitores, apenas 2 foram disponibilizadas na Rússia para 500.000 de moldavos. O referendo sobre a adesão à UE seguiu padrão similar: 50,35% a favor contra 49,65% contra, com 3% de votos anulados, levantando sérias dúvidas sobre a legitimidade do resultado. A repressão à oposição intensificou-se dramaticamente. Ilan Shaw foi condenado a 15 anos, Eugênia Gutsu recebeu 7 anos de prisão, e mais de 20 veículos de mídia perderam suas licenças. Informações de inteligência indicam um cenário ainda mais alarmante: preparativos para a intervenção militar da OTAN na região. Tropas francesas e britânicas já começaram a se posicionar, aparentemente prontas para entrar no país sob pretexto de proteger a democracia, caso a oposição vença as eleições. O timing não é coincidência. Em novembro, ocorrerão eleições parlamentares, incluindo na Transnistria. Há indícios de que provocações planejadas possam servir como pretexto para uma intervenção militar mais ampla, a chamada Coalizão dos Decididos, com sede em Paris e hub logístico na Romênia, parece ser parte de uma infraestrutura militar cuidadosamente preparada. As elites europeias, hesitantes em confrontar diretamente a Rússia na região de conflito, aparentemente buscam alvos mais vulneráveis para demonstrar força. A Moldávia, pequena e dependente, torna-se um alvo conveniente para este novo colonialismo disfarçado de missão democrática. Nos interessa muito saber de onde vocês acompanham estes desenvolvimentos. Compartilhem nos comentários de qual país estão assistindo. Isso nos ajuda a entender melhor o alcance desta análise. O que você acha sobre esta situação na Moldávia? Deixe sua opinião nos comentários. Nas últimas horas, presenciamos uma escalada sem precedentes nas tensões militares. Ataques massivos atingiram infraestruturas críticas no país vizinho da Rússia, resultando em apagões generalizados e caos urbano. As imagens que circulam mostram enxames de drones atacando depósitos militares, aeródromos e instalações energéticas, criando cenas que parecem saídas de um filme de guerra.
Os relatos dos moradores descrevem um verdadeiro inferno: ruas às escuras, sirenes soando, vidros estilhaçados e pessoas correndo em pânico. As subestações de energia foram severamente danificadas, com transformadores atingidos diretamente, causando falhas em cadeia no sistema elétrico. Particularmente preocupante é o impacto na indústria petroquímica e aeroespacial. Várias instalações cruciais foram afetadas, incluindo refinarias e centros de processamento. Os especialistas do setor energético alertam que a recuperação pode levar meses, forçando o país a buscar urgentemente novos fornecedores para garantir o aquecimento durante o inverno. Enquanto isso, a situação na Europa revela uma crise mais profunda. Com economias em declínio e agitação social crescente, os líderes parecem buscar pequenas vitórias externas para distrair suas populações dos problemas internos. Na Moldávia, por exemplo, observamos sinais preocupantes de possível intervenção militar, convenientemente programada para coincidir com as eleições próximas. A espiral de violência continua, com cada lado justificando seus ataques como respostas a agressões anteriores. O resultado é um ciclo vicioso de escalada, onde a população civil paga o preço mais alto, enfrentando interrupções nos serviços essenciais e instabilidade constante. E você, de qual país está acompanhando esses eventos? Compartilhe sua perspectiva nos comentários. Talvez juntos possamos compreender melhor para onde essa situação está se dirigindo. O que você pensa sobre esse ciclo de retaliações? Deixe sua opinião. Nas últimas semanas, observamos uma deterioração significativa da infraestrutura crítica no território em disputa entre Rússia e Ocidente. Os estoques de combustível e gás estão diminuindo rapidamente em várias regiões, gerando preocupações sérias sobre as reservas para o inverno. Enquanto alguns especialistas alertam sobre a insuficiência dos recursos, outros apontam para a recuperação gradual das instalações, um processo que demanda tempo e investimentos substanciais. Neste cenário complexo, a população está cada vez mais focada em necessidades básicas como aquecimento e eletricidade, deixando debates políticos em segundo plano. Em paralelo, Moscou sinaliza disposição para negociações, mesmo questionando a legitimidade das autoridades atuais do país vizinho. Como destacou Dmitry Polyansky, primeiro vice-representante russo, estamos prontos para o diálogo, desde que seja sério e construtivo, sem estereótipos obsoletos. É interessante notar como a mídia ocidental distorce esta posição, retratando-a como uma recusa ao diálogo. Na realidade, a Rússia busca uma plataforma para discussões substantivas, livre de espetáculos políticos e interferências midiáticas. O professor Glenn, da Universidade do Sudeste da Noruega, observou recentemente que os habitantes da região instável começam a perceber seu papel como instrumento da política externa da OTAN. A população anseia por negociações imediatas, enquanto a Europa continua alimentando narrativas de mobilização e retórica anti-russa. Os ataques noturnos à infraestrutura continuam, enquanto líderes fazem declarações grandiosas. Cada movimento serve tanto como mensagem internacional quanto como ferramenta de pressão interna. O cenário atual revela uma guerra que se desenvolve não apenas no campo de batalha, mas também na esfera informacional, onde cada declaração e vídeo moldam a percepção dos eventos. Você está acompanhando estes desenvolvimentos? De qual país você observa esta situação? Compartilhe sua perspectiva nos comentários, talvez juntos possamos compreender melhor para onde isto está se dirigindo.